Muitas coisas que nós fazemos são coisas que não funcionam. Entendeu? Não funcionam. E há um sistema no mundo que, de alguma forma, querendo ou não, nós acabamos copiando parte desse sistema, né? E achando que isso funciona, né? Achando que está fazendo o melhor, né? Achando que dá certo. Não, não dá certo, né? O sistema do mundo não dá certo. Vocês viram ontem o pastor Davi mostrar o poder do Evangelho no mundo. É muito pouca gente crente, irmãos. Muito poucas pessoas, né? Quando no começo da igreja, em 3 séculos, 50% da população da terra era cristã. 50%. Em 3 séculos. Nos primeiros 50 anos da igreja, ela cresceu 4.000 vezes. Em 50 anos. Vamos supor que a igreja começou com 3.000 em Pentecoste, 5.000 logo depois, 8.000. Vamos supor que a igreja começou com 8.000, naqueles primeiros dias. Se você jogar 4.000 em cima disso, se tiver um matemático aqui que possa fazer essa conta, né, eu não tenho ela pronta aqui, lembrei disso agora. Multiplica isso, 8.000, 4.000 vezes. Quer dizer, é muita coisa, irmãos. Hã? Pois é, só isso aí, ó. É muita gente, irmãos. E hoje a gente luta para ganhar uma alma, né? E essa alma vem mais ou menos convertida. Nem está convertida direito ainda. Aí precisa levar essa alma a um encontro com Deus, fazer um monte de coisas, aconselhamento, libertação e tudo, não é? O que está acontecendo com a igreja hoje, irmãos, né? Eu creio que só tem uma coisa que pode explicar a nossa falha como igreja no mundo hoje. É a falta de oração. A falta de oração, a oração suficiente. Oração funciona. Oração funciona. Vamos deixar as coisas que não funcionam e começar a praticar aquilo que funciona. Jejum e oração funcionam. E jejum e oração devem andar juntos. E funciona. Viu? Se, eu citei ontem, anteontem, Atos 19, 10. Uma igreja que começou com 12 pessoas, em 2 anos alcançou um continente, irmãos. Um continente em 2 anos. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Em Efésios capítulo 3. Abra sua Bíblia de papel aí. Efésios capítulo 3.
Olha o que Paulo está falando aqui, verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Começou. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Veja bem, Paulo está de joelhos. Paulo está de joelhos. E logo ele recebe uma tremenda revelação. Mas ele está de joelhos. E ele continua agora num processo intercessório. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Repita comigo, ele está de joelhos. E agora ele está recebendo, entra num processo que habite Cristo no vosso coração pela fé e tal, arraigados e alicerçados em amor. Né? Você vê o processo de uma oração intercessória. Está aqui, ó. São 7 tipos de oração na Bíblia. Verso 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui você tem a perfeita oração que funciona. Primeiro ele está de joelhos. E ele começa a receber a direção do Espírito Santo em como orar. O que pedir a Deus. Você pode ver, ele não está pedindo nada para ele. Ele está preocupado com a igreja. Ele está aqui, irmãos, numa atitude intercessória muito profunda, desejando que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele passa por 7 estágios, por Deus, melhor dizendo, com o Espírito Santo. Passa por 7 estágios. Você foi gerado pelo Espírito Santo, quando você nasceu de novo. Depois você foi batizado no Espírito Santo. Você foi cheio do Espírito Santo. Você foi guiado pelo Espírito Santo. E assim por diante. E finalmente, o propósito de Deus para você e para mim é podermos alcançar isso aqui, ó. Toda a plenitude do Espírito Santo. O Senhor alcançou. Está aqui em Colossenses. O Senhor alcançou essa plenitude como homem. Ele alcançou isso aqui. Deixa eu mostrar aqui em Colossenses. Verso 19, 1:19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse processo de reconciliação só pode, assim, ó, ocorrer. Há um ministério aqui de reconciliação. Mas quando você alcança um certo lugar em Deus,
porque aqui ele está falando que fôssemos tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Então isso é a 7ª etapa do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Foi onde Jesus chegou, o Senhor chegou. É onde eu preciso chegar. Nesse lugar aqui. Por isso, o processo de multiplicação, 4.000 vezes, em 50 anos. Metade da população da terra, alcançada ao final de 3 séculos. Metade da população da terra. Imagina você, irmãos, o poder que residia na igreja primitiva. Nós dissemos aqui, no começo da nossa caminhada nesse evento, tanto o bispo disse na segunda-feira à noite, como na terça-feira de manhã, nós dissemos, nós estamos em um processo de retorno ao primeiro amor. É o que está aqui em Apocalipse capítulo 2, o retorno ao primeiro amor. Nós perdemos isso. Nós perdemos o que ocorre, o que aconteceu com a igreja quando ela nasceu. Deus, Ele sempre nos conduz aos começos, novamente. E foi isso que o Senhor nos mostrou no dia 10 de fevereiro desse ano, quando eu estava no primeiro dia de um jejum de 21 dias. Essa volta a Siquém, essa volta ao primeiro amor, nesse reinício de ministério. Você, cada um que está aqui, está começando o seu ministério nessa semana. Você está num processo de recomeço. Então é um momento de voltarmos aos fatos iniciais da igreja. A oração de Paulo é uma coisa, essa oração aqui, irmãos, ela é completa. É uma oração intercessória completa. Que possamos ser tomados, arraigados, alicerçados em amor. O amor precisa governar nesses dias cada uma das nossas atitudes, cada um dos nossos procedimentos, cada uma de nossas palavras, nosso abraço, o nosso beijo, a nossa conversa, tudo tem que estar totalmente envolvido pelo amor. Mas temos que ser tomados por toda a plenitude de Deus. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Caminhar no poder do Espírito Santo. Jesus, esses 7 passos que Ele andou. O Senhor está nos conduzindo a esse momento. Sabe por quê, irmãos? Porque o arrebatamento não passa mais de 8, 9 anos, eu creio que até o final do segundo mandato do Bolsonaro nós já estaremos subindo. É por aí. Estamos subindo. Estamos indo embora. Estamos indo embora para nossa casa. Estamos voltando para casa. Estamos indo. E o Senhor está nos preparando agora. É um tempo de preparo. É um tempo, irmãos, de podermos caminhar na plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. E só tem um caminho. É o nosso quebrantamento em oração. Aquele momento, se você se derrete diante de Deus, viu?
É disso que nós necessitamos nesse tempo agora. Nós esquecemos, irmãos. Nós esquecemos. O Davi usa meu nome quando ele está pregando, eu vou usar o dele também. O Davi, tem o que, Davi? Uns 15 anos, nós estamos assim meio misturados? 21 anos, né? 21, eu acho que aqui só tem o Ricardo. O Omar está no dia que a MCM nasceu, ele estava lá, né? O Omar é o mais antigo. Depois o Ricardo, ele só não assistiu o primeiro encontro profético. O Ricardo já está aqui, Ricardo de Campo Verde, está ali. Ele só não assistiu o primeiro, não foi, Ricardo? O primeiro encontro profético ele mandou, o segundo em diante. Então tem já mais de 20 anos que ele está. Mas o Davi eu quero... Hã? O Davi, irmãos, ele veio e foi embora para caminhar comigo. Veio depois, foi embora de novo. Uma porção de vezes. Um dia eu falei para ele assim, ó Davi, você vai ter tantos minutos para pregar. Ele nem ligou, não obedeceu, né? Pregou o tanto que ele quis. Mas é o processo. Agora se eu falar, você vai pregar 11 minutos, ele vai pregar 11 minutos. Ele entendeu. Entendeu? Então esse processo, irmãos, da obediência, não é? O que dói cura, Davi, não é? Não é? O que dói é que cura, né? Não, porque, irmãos, a obediência, ela é imediata. Escute isso. A obediência que não é imediata não é obediência. Ela não só ela é imediata, mas ela é completa. Ela não é só completa, mas a terceira característica mais importante, ela é sem contestação. Então, irmãos, nós não sabemos obedecer. Esse é o ponto. É para orar. Eu vou ver, eu volto para casa. Nós não temos o entendimento correto sobre obediência. O Senhor fala, irmãos, o Senhor fala assim, ó, aqui no Sermão do Monte, ele falou, se alguém te ferir na face direita, dá-lhe a outra. Assim, e vice-versa, né? Se alguém te pedir a capa ou te tomar a capa, não, a túnica, dá também a capa, é assim que está lá, não é? Dá também a capa. Aí ele fala assim, se te obrigarem a andar com ele 1 milha, vai 2. Não é que está lá? Ele não fala isso? Então, se eu descer daqui e eu chegar ali, digamos, no Jeder, eu der um tapa na cara do Jeder, pá! Eu vou dar com força. Ontem vocês viram aquele vídeo, cadê o Jonas? Está aqui, não? Você mostrou o vídeo ontem? Pois é, vocês viram o treinador bater na cara do rapaz do corredor, você viu? Então hoje eu sou o treinador, vocês aguentam aí, viu? Não é? Vocês viram, se alguém bater, dar um tapa na sua cara, o que ele fala? Dá outra. Bateu numa face, você dá outra, entendeu?
Então hoje, as pessoas, os pastores, eu estou considerando que aqui só tem pastor hoje, né? Para mim todo mundo aqui é pastor. A minha experiência, se eu der um tapa na sua cara, pastor, se você for mais forte de mim, você parte para cima de mim. Você talvez não vai partir por causa da minha idade. Você fica olhando assim, não, esse cara eu não vou bater nele não. Mas você vai estar querendo me bater, pelo menos. Irmãos, dá outra face. Esse processo é o processo da obediência. É o processo da formação do servo. É a primeira milha. É na primeira milha que a gente aprende a obedecer. Ir além. É pela primeira milha que você alcança Melquisedeque. Eu falei sobre isso aqui, eu acho que eu falei. É pela primeira milha que você alcança Melquisedeque. Você não alcança sem vencer a primeira milha, que é o tapa na cara. É você engolir sapo. Eu já engoli alguns sapos daquele papo amarelo assim, ó. Tem que engolir o sapo, irmão. Tem que viver uma vida de humilhação. Isso, se você deixar, irmãos, vai acontecer com você. O Davi, quanto mais eu batia nele, mais perto de mim ele ficava. E atualmente mais ainda, entendeu? Mas demorou. Mas que não demore com você, viu? Demorou também comigo, irmãos, para entender isso. Mas que não demore mais com você. Receba o tapa na cara hoje. Quem está pronto, diga amém. Está nada. Está não. Não creio que você está tão pronto assim não. Ali está o Fernandes, ó. O Fernandes tem apanhado, mas vai ter que bater mais um pouco, né? Mas amém. Desde que você queira. Aqui, ó, a mensagem aqui do Donizete. Tudo que amarga cura. O remédio amargo, né? Tem remédio bem amargo. Tudo que aperta segura. Aí ele é poeta, né? Tudo que amarga cura, tudo que aperta segura, né? Então, amém. Apertar aqui, não entendi muito bem, mas é isso aí. É exatamente, né? Irmãos, a obediência, ela, presta atenção aqui, ó. A nossa santificação, ela começa quando você converteu e ela continua até o fim da sua vida. A santificação, né? A fé, Deus quer que a sua fé cresça cada vez mais, e ela vai crescer continuamente, inclusive ela vai crescer na eternidade. A sua fé vai crescer sem cessar na eternidade. Então, mas isso é um processo, a obediência não. A obediência é uma atitude que você toma, você decide obedecer. Ela não é relativa. Ou você obedece ou você não obedece, né? Então, se você obedece em tudo, mas ou você obedece ou você não obedece. Não é relativo, irmãos. Você toma a atitude de obedecer. Toma a atitude de sofrer, porque obedecer é sofrer. Enquanto você estiver em Levi, você vai sofrer. E Levi é a primeira milha. É preciso caminhar essa primeira milha, irmãos. Não tem como você fugir disso. Agora, você pode demorar 25 anos para caminhar a primeira milha, como Abraão demorou. 25 anos. Você pode demorar 40 anos para caminhar a primeira milha, como Moisés demorou. Eu demorei 40 anos também para caminhar a primeira milha. Então, vai depender de você realmente decidir obedecer.
Aí sim, quando você de fato decide obedecer, você entra num processo de sofrimento. Irmãos, essa primeira milha para o Ricardo, esse aqui, de camisa amarela, aí tem sido cruz, hein? Tem acompanhado muito de perto, né, Ricardo? Né? Mas ele está indo, ele está já saindo da primeira milha. Custa, dói, viu? Dói. Mas tem que doer, não tem jeito. Primeira milha tem que doer, obedecer dói, você não quer. Porque eu falo, se alguém te obrigar, você não faz porque você quer. Você só se tornará discípulo. Ontem acho que o pastor Jonas falou sobre isso, né? Discípulo. Você só se tornará discípulo, porque a palavra discípulo significa seguir. Seguir. Pedro e o irmão dele, André, já eram crentes, eram amigos de Jesus, viveram com eles muitos anos, com Jesus muitos anos, ali na Galileia, iam para a sinagoga juntos, eles já eram crentes. Mas um dia, Pedro está pescando, você entendeu o que é obediência, o que é a primeira milha, o que é a segunda milha. Eles estão pescando os dois, o senhor lá na praia fala com eles: agora eu quero que vocês se tornem pescadores de homens, vinde a mim. Irmãos, diz a Bíblia que imediatamente eles deixaram a rede. Eu acho que o barco deles ficou meio à deriva, porque a Bíblia diz que imediatamente eles deixaram a rede. Assim que parece que eles estavam querendo ouvir aquela voz: segue-me. Eles queriam e seguiram Jesus. Só que eles não sabiam o cálice que eles iam beber. Quando Abraão resolve obedecer, diz a Bíblia, saiu sem saber aonde ia. A obediência é isso. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, e não te interessa, não é da sua conta. Irmãos, eu fui para Varanasi em 99, eu fiquei um mês no monte, não fiquei direto lá, eu ia todo dia, ficava muitas horas lá em cima, orando, e eu dizia para Jesus, assim, mais ou menos assim: Senhor, manda outro, eu não, tem gente muito melhor, manda outro para Varanasi. Eu já conhecia lá, já tinha ido lá 2 vezes, para aquela cidade. Senhor, não manda não, manda outro para a Índia, tem outra pessoa aí, eu não. Irmãos, eu fiquei um mês amolando o Senhor com essa oração. Depois de um mês mais ou menos, ele falou assim: você vai, e para onde você vai, você não é da sua conta, você não tem nada que saber disso. Eu achava naquela época, eu não estava orando contra Varanasi, contra qualquer lugar que eu fosse. Eu achava que era África, não sei o que e tal. O Senhor falou: não é da sua conta. Então não é da sua conta, obedecer isso, você sai. A palavra discípulo, irmãos, ela é a mesma palavra para o servo que segue seu senhor, o escravo, aliás. A Bíblia amaciou um pouquinho, colocou aqui os tradutores, a palavra servo, mas a palavra escravo cabe aqui no lugar que está escrito servo. Então, é o servo que segue seu senhor. Jesus falou para mim: não é da sua conta, você não tem que saber de nada. Abraão saiu sem saber onde ia. No fim eu fui parar em Varanasi, lá na Índia,
Poderia ter sido outro lugar. É Ele que decide. Se você quiser alcançar a herança, você não decide mais nada a partir de hoje. Mais nada. Entrega todo o seu destino nas mãos dele. Tudo. Ontem, irmãos, um empresário que está participando aqui do evento, eu estive lá na casa dele recentemente, lá no sul, e eu falei, você não pode deixar de ir lá no encontro de pastores lá em Caldas Novas. Você precisa ir. Eu falei, você não pode deixar de ir. Na mesma hora ele já mandou o pessoal dele lá comprar passagem. Ele está aqui com a esposa. Sabe o que ele me falou? Ontem, ele chegou aqui, e enquanto ele está aqui, a empresa dele está crescendo lá. Ele tem carretas que leva assim coisas para o Brasil todo. Outras empresas grandes estão procurando ele. Deixa ele fazer. Vai. Jesus cuida do seu negócio melhor que você. Muito melhor. Ele sabe cuidar melhor que você. Irmãos, tem pastor, aqui não tem pastor de jeito não, mas tem pastor, porque esses não vêm nesses encontros não, que se ele vai numa reunião de pastores, ele não desliga o celular, porque ele está cuidando da igreja, até participando de um evento. Esqueça, sabe, ele não confia em Deus, porque ele não ora. A chave é a oração, irmãos. Só tem uma chave. É muita oração. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Não, mas deixa eu falar mais só uma palavra sobre discípulo. Eu estou entrando aqui na seara do Jonatas, mas só um pouquinho, viu, Jonas? Deixa eu entrar um pouquinho. Veja bem, irmão, ó. O discípulo fala do soldado que segue o sargento lá no pelotão. A palavra é essa, é a mesma palavra quando o sargento está comandando um pelotão de 50 soldados. Eu sou soldado. Eu não tenho como não obedecer o sargento. Entendeu? Um dia, eu fui levar até um irmão da nossa igreja para matricular lá, fazer o exército lá, em Goiânia. Eu vi um quadro muito interessante. Tinha um sargento e tinha um soldado na frente dele. Enquanto o irmão que eu levei foi lá fazer as entrevistas lá, não sei o quê, eu fiquei olhando aquele sargento com aquele soldado, né? O sargento estava assim, o soldado na frente dele. E o soldado, ele dava uma direção, o soldado fazia uma flexão, deitava, fazia-se uma flexão, ficava em pé, batia continência e falava, eu sou burro. Eu fiquei meia hora, o coitado do soldado fazendo isso. Isso é ser discípulo. A palavra discípulo significa que você vai obedecer o sargento dessa maneira. É submissão. Quando você entra na segunda milha, fica simples. Enquanto você está na primeira milha, dói, mas dói. Você imagina esse soldado, ele nunca mais na vida vai esquecer o que esse sargento fez com ele. Ele devia ter cometido uma falha, alguma coisa, não é? Mas é isso que significa. Ser discípulo significa você se apegar a alguém, ficar colado nele, colado. A palavra é betume. Se você colar 2 tábuas com betume, não sai mais, naquele lugar não sai. Foi com betume que Noé colou as tábuas lá da arca. Então, ser discípulo significa isso, colar na pessoa, né? Dar.
E eu vou falar uma coisa aqui que eu decidi falar de uns poucos meses para cá. Dar as primícias. Entregar as primícias para o seu discipulador, para aquele que é o seu sacerdote. Isso é bíblico e vai te abençoar. E vai abençoar o reino. Viu? E geralmente nós não estamos acostumados a entregar nossas primícias. E nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados. Tem 2 pastores que eu primicio neles. 2 pastores. O meu pastor, os 2 foram meus pastores, né? Que eu primicio neles já tem vários anos, e vou continuar primiciando, né? Então, as primícias são necessárias para a minha bênção. Se eu dou as primícias, eu sou abençoado, né? Então, esse colar significa isso também. Significa estar perto, estar junto, né? Tem, por exemplo, eu estou falando, até vou falar agora, sobre o jejum de 21 dias. Jejum de 21 dias. Aqui tem vários pastores de igreja local. Eu falei ontem sobre isso, né? Você levantar 12 na sua igreja, ou no seu ministério, pode ser não ser na igreja local, né? Você levanta 12, né? Até ontem eu estava conversando com um pastor lá de Minas, do leste de Minas, o pastor, como chama ele? Giovanni, né? E sobre isso, né? Você levanta 12, né? O Geda levanta 12 na igreja dele. O Davi Thomas pode levantar 12 no seu ministério perfeitamente, né? Cada um pode. O Vanderlust já deve ter levantado os 12 dele, é um dos diretores da MCM, né? E assim por diante, né? O Ricardo lá de Campo Verde já levantou pelo menos uns tantos, acho que foi 19 que foi jejuar com ele. Então, você levanta 12, cada 12 levanta 6. Entendeu, irmãos? Cada 12 levanta 6. Vamos obedecer à direção daquilo que o Senhor está falando para nós. Para que o jejum de 21 dias seja um hábito na nossa vida. Jejuar uma vez por ano, 21 dias. A maneira de você jejuar, a Gisele passa para você, a pastora Nauíla passa para você. A forma, são 20 e poucos pontos, 24 pontos, uma coisa assim, que vai falar desse jejum. É o nosso preparo, e preparo da nossa nação, irmãos. É necessário o jejum de 21 dias, né? Se eu não estiver realmente inflamado, queimando por dentro, inflamado para Deus, me derretendo em oração perante Ele, eu não estarei inflamado para ganhar almas. Não é uma oração qualquer que me conduz, que me faz derreter pelos perdidos. Não é. Irmãos. Jesus, quando ele via as multidões, ele via as multidões como ovelhas que não têm pastor. Então, ele via as multidões como ovelhas dele. Eu não gosto da maçonaria, prego contra ela. Mas eu amo os maçons. Eu não julgo os maçons porque eles são maçons. Eu quero é ganhá-los para Jesus. Ou os índios, e assim por diante. Se eu não estiver inflamado para Deus, eu não estarei inflamado pelas almas
que estão indo para o inferno. Uma vez alguém perguntou para Spurgeon o seguinte, Spurgeon estava pregando essas coisas, e ele falou: como eu posso atrair as pessoas para mim, para eu ganhar elas para Jesus? Spurgeon falou o seguinte: vai numa praça da cidade, derrama gasolina no seu corpo e põe fogo. Todo mundo vai ficar perto de você. Muita gente vai ficar perto de você. É quando eu estou queimando. É quando eu estou queimando que as pessoas vêm para perto de mim. Entendeu? E se aproximam do Evangelho, né? Irmãos, o que faz sentido? O que faz sentido? O que vale a pena? O que na minha vida como pastor vale a pena? O que faz sentido na minha vida, irmãos? Ganhar uma alma faz sentido. Orar faz sentido. Evangelizar faz sentido. Amar faz sentido. Algumas coisas fazem sentido. Algumas coisas, né? Irmãos, sabe, a gente vê aqui nos encontros algumas orações tão lindas, alguns momentos tão bonitos. Ontem, por exemplo, de manhã, né? De manhã parece que eu falei: ó, quem quiser ir almoçar pode ir. E a maior parte foi, mas um grupo bom ficou aqui. E nós ficamos até mais ou menos 1h30 da tarde aqui, né? E quem ficou viu o que Deus fez aqui, né? Aquele momento em que houve uma verdadeira, pura visitação de Deus, né? Um momento de muitas lágrimas, né? O Elilton, pastor, ele nunca viu ele chorar tanto, né? Já vi ele chorar no passado, mas dessa vez foi diferente, entendeu? Irmãos, deixa eu contar uma história para vocês. David Brainerd, ele viveu na primeira metade do século XVIII, e jovem, ele pegou tuberculose. Naquela época não tinha tratamento regular para a tuberculose. Jesus poderia ter curado ele, mas não curou. E o Senhor tinha, com certeza, propósitos nisso. Esse homem começou a orar e aprendeu a orar. E ele ganhou, irmãos, o ministério dele durou 6 anos. 6 anos. E nesses 6 anos, viu Davi Thomas, ele ganhou 90 tribos americanas para Jesus. Em 6 anos, no norte dos Estados Unidos. 90 tribos. Uma vez ele chegou numa tribo, a cavalo, ele viajava a cavalo. Ele andou milhares de quilômetros a cavalo com tuberculose. Às vezes ele ficava vomitando sangue, ele conta isso, eu estou aqui com a biografia dele. Ele conta isso nos diários dele, né? E às vezes ele viajava vomitando sangue, jejuava. E ele chegou numa tribo que tinha mais ou menos 2.000 índios. E ele começou a orar.
ele não falava a língua daquela tribo. E a cavalo, nem apiou do cavalo. Na medida que ele orava, os índios foram se aproximando. Eram 2.000. E a oração dele foi ficando tão intensa. Havia tanta vida de Deus naquela oração. Ele não sabia. Os índios não paravam de chegar. E um quebrantamento começou a acontecer nas tribos, na tribo. Os índios começaram a se quebrantar. Ele orava em inglês, e a tribo não falava inglês. Ele também não falava a língua da tribo. Mas ele não percebeu que toda a oração dele estava sendo traduzida para os índios. O Espírito Santo entregou para os índios uma mensagem, sabe, na oração deles. Eles estavam ouvindo na língua deles. E naquele dia, 2.000 índios entregaram a vida para Jesus, irmãos. Tal era a intensidade da oração. Vamos parar com orações frias. Orações que não movem o coração e o braço de Deus. Vamos buscar aquele momento, irmãos, sabe? Os índios, irmãos, eram transformados, irmãos, instantaneamente. Aqui, eram transformados, eu copiei isso da biografia dele, em instantes de um paganismo brutal e degradante em santos devotados a Deus. Em instantes, irmãos. Um índio com 70 anos, ele conta algumas histórias aqui. Um índio com 70 anos de idade, bêbado, bebia, era viciado em cachaça, adúltero. Irmãos, seguia os espíritos. Ele se converte, irmãos, em 2 semanas. Ele se torna, parece que ele é crente há 20 anos. Imediatamente ele deixou a cachaça, deixou o adultério, deixou tudo, se converteu, se tornou um pai de família. Como eles abandonaram os vícios e tudo mais, irmãos. O que está acontecendo conosco, irmãos? As pessoas não estão convertendo direito. Não, nem todos, claro, graças a Deus, né? Eles começavam um culto familiar. No dia seguinte já estavam querendo orar ali com a família e tudo mais. Um dia David Brainerd chega e ia evangelizar uma tribo. Ele sempre andava a cavalo e ele tem história desse tipo, ele tem assim, ó, muitas. Ele chegando, o cavalo assim, indo na trilha, o cacique falou, hoje nós vamos matar ele. Vamos matar ele hoje. Se pintaram com aqueles pinturas do índio, quando ele quer guerrear. E hoje nós vamos matar ele. Chegando na tribo, pertinho, era uma mata, ele desviou o cavalo da trilha, e falou, eu vou orar um pouco, estava começando a escurecer, eu vou orar um pouco por eles. Ele começou a orar. Se ajoelhou ali e começou a orar. O cacique veio com os índios e as flechas para matar. Ele não estava vendo que em volta dele começou vários índios já com as flechas prontas para flechar ele. Mas a oração dele foi se tornando uma coisa tão forte. Ele começava a suar quando ele orava nessa intensidade. Ele suava muito nessas horas. Um pouco era por causa da tuberculose. Então, irmãos, os índios perceberam que ele estava orando a favor deles. Meia-noite,
O cacique discretamente foi saindo, colocou suas flechas nas aljavas e voltando para a tribo. Não, esse homem não é mau. Nós não podemos matar esse homem. Ele orou o resto da noite. De manhãzinha é que ele foi evangelizar os índios. Irmãos, eu tenho que aprender a orar. Nós temos que aprender a orar, sabe? Nós temos que aprender realmente a buscar a Deus e ver a mão dele operar, irmãos. Muitas vezes quando ele estava pregando, ele começava a vomitar sangue na pregação. Mas ele continuou. Um dia ele estava jejuando e foi montar no cavalo dele. Estava tão fraco que ele, quando colocou a perna, ele caiu do outro lado. Tão fraco que ele estava. Mas ele não parou. Está num lugar onde a morte está muito perto. Está num lugar, irmãos, diferente. Fazer algo diferente, irmãos. Algo maior. Algo que muda a nossa vida. E a vida daqueles que estão perto de nós. Eu não queria pregar mais, irmãos. Mas eu preciso falar. Na minha idade eu preciso falar. Eu preciso falar o que eu pratico e até o que eu só estou ansioso para praticar. Como isso aqui, ó. Eu quero praticar isso aqui. Eu separei aqui alguma coisa para ler da biografia dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui. Foi por volta de 1700, para você guardar a data, 1730. Guarde essa data. Ele morreu, se não me engano, 1729, por aí, né? Ele morreu com 29 anos de idade. Olha o que ele fala. 19 de abril. Dediquei esse dia ao jejum e à oração a Deus, pedindo a sua graça, especialmente para preparar-me para a obra do ministério, para dar-me ajuda e orientação divinas e no tempo por ele escolhido, enviar-me à sua seara. Olha aí. De acordo com isso, pela manhã esforcei-me por pleitear pela presença divina para o dia, e isso com certa manifestação de vida. Ainda pela manhã, senti o poder da intercessão pelas almas imortais e preciosas, pelo avanço do reino de meu Senhor e Salvador no mundo, e também senti a mais doce resignação, até mesmo consolo e alegria diante da ideia de sofrer dificuldades. Ele estava indo para os índios, aflições e a própria morte, na promoção do reino. Senti minha alma expandir-se ao rogar pela iluminação e conversão dos pobres pagãos. À tarde, Deus esteve comigo de verdade. Oh, realmente foi uma bendita companhia. Deus capacitou-me para agonizar em oração, ao ponto de eu ficar molhado de suor, embora estivesse na sombra e a brisa fosse fresca. Minha alma foi muito dilatada em favor do mundo. Eu ansiava por multidões de almas. Oração. Essa oração aqui, irmãos, essa oração aqui, ó. Tive uma luta fervorosa com o Senhor em favor dos meus inimigos. Ele estava sendo perseguido, acusando ele de várias coisas. Pastores estavam perseguindo ele, irmãos. Você acredita isso? Olha o que ele fala aqui em outro momento. Hoje pela manhã passei cerca de 2 horas em deveres secretos. E fui capacitado mais do que nunca a agonizar pelas almas imortais. Uma oração que nos leva a essa agonia. Olha o que ele fala aqui embaixo.
Oh, quero muito a santificação, minha própria alma nela, pela completa restauração da bendita imagem de meu Senhor. Irmãos, é a oração que nos muda. Não tem outra coisa, porque nós somos maus, eu sou mau. A oração é que nos transforma. Olha o que ele coloca aqui, ele fala: o Senhor refrigerou minha alma com muitos doces trechos de sua palavra. Ó, a nova Jerusalém, minha alma deseja muito. Esse desejo por Jerusalém, Jerusalém lá em cima, nova Jerusalém, morar com Ele, ansiar pela presença dEle. Vamos sair de um certo lugar, irmãos. Vamos sair de um certo lugar e vamos para a presença dEle, irmãos. Ele ansiava, minha alma deseja muito a nova Jerusalém, o cântico de Moisés, do Cordeiro, e aquele cântico bendito que ninguém pode aprender, exceto os que foram remidos da terra. Senhor, sou aqui um estranho solitário. A terra nenhum consolo verdadeiro pode oferecer, embora ausente de meu mais querido, que é Jesus, né? Tá maiúsculo. Minha alma comprasse em clamar: meu Senhor Jesus, meu Senhor, meu único amor, possui minha alma, dali não te apartes, concede-me amáveis visitas, pomba celestial, meu Deus, terá então todo o meu coração. Oração, irmãos, oração que funciona, oração que transforma a nossa vida, irmãos, oração anelante, aquela oração, sabe, minha alma nunca antes gozou tanto do céu. Foi o mais refinado e o mais espiritual período de comunhão com Deus que já experimentei. Irmãos, ele entrava em oração e orava horas e horas. Por causa disso, irmãos, as pessoas vinham. Elas vinham. Nós estamos, irmãos, acalentando, sabe, pessoas que não querem mudar de vida. Eu não vou mais tomar tempo com um pastor que não quer mudar de vida. Pastor que não ora. Irmãos, é hora de nós fazermos algo diferente, algo maior, irmãos. Pode ser feito, precisa ser feito, é possível de ser feito, algo maior para Deus, irmãos, algo que de fato honre a Deus. Olha o que ele fala aqui, irmãos, olha o que ele fala, aqui ele põe a data: dirigir-me ao meu lugar usual de retiro. Tem que ter um lugar, não tem? Eu tenho altar lá no monte, meu lugar mais preferido é lá, e quando eu estou lá é quando Deus mais fala comigo, em grande paz e tranquilidade. Gastei 2 horas em deveres secretos, e experimentei tanto quanto ontem pela manhã, apenas mais fraco e mais submisso. Irmãos, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Eu parecia depender totalmente de meu querido Senhor, desvinculando de todas as outras dependências, né? A gente depende de muita coisa, não é, irmãos? Que substitui isso, essa dependência do Senhor, é ou não é? Né? Que substitui essa dependência do Senhor, não é? Não sabia o que dizer ao meu Deus, mas somente reclinar em seu peito, por assim dizer, e exprimir os meus desejos por uma perfeita conformidade com Ele. Nesse lugar, irmãos, não é na pregação, não é nesse lugar que nós vamos nos tornando muito mais parecidos com Ele. Em todas as coisas Ele fala: minha alma foi possuída por desejos sedentos de uma perfeita santidade e por anelos insaciáveis. Quanto mais você vai, mais Ele quer, mais você quer, vai fundindo. Você nele, Ele em você, vai se tornando uma coisa só, irmãos. Uma perfeita unidade com Ele. Deus tornou-se tão precioso para mim, que o mundo, com todos os seus prazeres, tornou-se infinitamente vil.
Esse mundo não presta. Esse mundo é vil realmente, tem que sentir isso aqui dentro, né? Não tive mais consideração pelo favor dos homens do que teria pelas pedras. Ele quer tanto o favor do homem como que o favor de uma pedra. Não precisa, ele está no lugar. Ele está no lugar. Aqui ele está totalmente seguro. Aqui ele não precisa de mais nada, né? Um lugar onde você sabe que você está, que ele está em você e você está nele, pronto. Você não precisa mais nada. E você quer ele cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí as coisas começam a acontecer, irmãos. É nesse ponto que as almas começam a ser transformadas, irmãos. Mas eu tenho que ser transformado primeiro. Eu preciso. Eu estou dizendo para você, Zé Rodrigues, eu preciso ser transformado primeiro, irmãos. O Senhor era meu tudo. E saber que Ele governa tudo muito me deleitou. Penso que a minha fé e dependência dele jamais se elevaram tanto. Eu o vi por uma tal fonte de bondade que parece-me impossível que pudesse desconfiar dele de novo. Irmãos, sabe, de modo, ele vai colocando expressões dessa natureza. E nós, e eu? Como fica isso? Como nós ficamos nessa situação, né? Eu tenho que descobrir, irmãos, que nós não podemos fazer essa obra. Quem converte uma pessoa é o Espírito Santo. E se você não tiver realmente profundamente tomado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não vai converter essa obra. Porque se não me converteu, como ele vai converter um pecador? Nem eu sou convertido. Como ele vai converter, né? Tudo mais é perda de tempo, irmãos. Temos perdido tanto tempo. 90 tribos e 6 anos. Estamos perdendo tempo, irmãos. Aí a gente fala, eu prego muito um pouco sobre a cruz, né? A gente fala, precisa morrer, né? Mas não, eu estou descobrindo, sabe o que, irmãos? Que não basta. Não basta querer morrer, sabe? Não basta. Você precisa querer morrer tanto quanto você precisa do ar para respirar. Senão não vai dar certo. Senão não vai funcionar. Desejar morrer tem que ser algo tão intenso para mim.